Bom dia a todos. Peço permissão ao Sr. Presidente para declarar aberta a sessão. Em nome do Sr. Presidente do Instituto Politécnico, declaro aberta a cerimónia de comemoração do Dia do Instituto Politécnico de Beja e abertura solene do ano académico 2012-2013. Bem-vindos. A mesa desta cerimónia é presidida pelo Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Dr. Vítor Carioca. À sua direita encontra-se o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Engenheiro Carlos Moedas. Do lado esquerdo do Presidente do Instituto encontra-se o Presidente do Conselho Geral do Instituto, Engenheiro João Paulo Ramoa. Ao seu lado encontra-se o Presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. Jorge Pelido Valente. E, por fim, do lado esquerdo da mesa, encontra-se o Dr. António Lucena de Faria. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. Jorge Pelido Valente. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Carlos Moedas, ao Sr. Engenheiro João Paulo Ramoa, Presidente do Conselho Geral, ao Sr. Presidente do IPB, Professor Vítor Carioca, e também, obviamente, ao Dr. António Lucena. Antes de mais, os meus parabéns ao IPB por mais um aniversário, 33º, um número simbólico, e um voto de longa vida, cheia de sucessos. Votos também de um excelente ano letivo para todos os jovens e menos jovens que aqui se encontram, tanto na sua carreira escolar e formativa. A criação em Beja de capital de uma região rural de muitíssimo baixa densidade, envelhecida, pobre e conservadora do ensino superior, com a instalação do Instituto Politécnico, foi uma lufada de ar fresco e um fator decisivo para contrariar o processo de despovoamento acelerado, tendo sido decisiva também para uma transformação e modernização da estrutura social e cultural deste território, contribuindo ainda para uma dinamização da economia local nos seus mais diversos setores, dando assim um contributo fundamental para o desenvolvimento do Baixo Alentejo. Está ainda por fazer, como aconteceu noutras regiões do país, e penso que aqui também, muito em breve, uma avaliação quantitativa do impacto da criação e do funcionamento do ensino superior em Beja, bem como do efeito positivo do aumento da massa crítica e, sobretudo, da massa cinzenta daí decorrente. A região e a cidade dispõem hoje de um vasto campus instalado em terrenos cedidos gratuitamente pela autarquia. Diga-se que a escritura só agora, finalmente, irá ser assinada da cedência destes terrenos, em breve, e de um conjunto importante de infraestruturas e equipamentos que servem não só aos professores e alunos, mas que nos últimos tempos, com mais intensidade, se abriram a outras instituições de ensino e investigação decisivas do nosso ponto de vista para o desenvolvimento da região e que simultaneamente valorizam e fortalecem o IPB. A formação dos nossos recursos humanos é um fator insubstituível no processo de desenvolvimento. E também o é na perspectiva da fixação destes recursos humanos para que possamos dispor da massa crítica suficiente para inovar e incrementar o nosso processo de desenvolvimento. Hoje conclui-se uma etapa importante da vida do IPB, a da construção dos edifícios. Mas eu diria que, apesar de todas as dificuldades que se atravessaram, esta foi a mais fácil, porque os desafios que temos agora pela frente, agravados pela crise financeira em que nos encontramos, são muitíssimo mais exigentes e complexos. Felizmente, a atual direção, presidida pelo professor Vítor, soube, em tempo oportuno, munir o IPB de um plano estratégico construído em parceria e cooperação com todos os parceiros locais e regionais, sendo este um instrumento indispensável para enfrentarmos com confiança, determinação e otimismo o futuro que temos pela frente. Percebeu também esta direção o interesse e importância de abrir as portas do IPB a outras instituições da cidade e região, como por exemplo o CEBAL e a Universidade Sénior,
retribuindo também desta forma o que anteriormente recebeu das instituições da região. E penso que este é o caminho mais adequado. Percebeu ainda também a necessidade de reforçar a ligação da investigação ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, ao tecido empresarial. Recentemente, com a aprovação das candidaturas da CRTT, a intervenção direta do IPB nesta matéria certamente irá ser reforçada. Para não me alongar muito, permitam-me que lance aqui mais um desafio ao IPB nesta perspectiva que estive a desenvolver. A criação aqui em Beja de um polo do Instituto do Território. Sendo nós, como todos sabemos, uma região de muito baixa densidade, com problemas de desenvolvimento ao longo de décadas, mas que podem esses problemas ser ultrapassados se houver claramente por parte do Governo uma política de desenvolvimento regional de combate às assimetrias, valorizando aquilo que são os nossos recursos endógenos e o potencial enormíssimo de crescimento que temos na região. Eu penso que se justificaria plenamente que este Instituto do Território, recentemente criado pelo Governo e cujo trabalho irá agora sofrer, de acordo com um despacho recente, um impulso grande, que tenha aqui um polo de investigação para que este trabalho do Instituto do Território esteja muito ligado ao mesmo e não seja um núcleo, um centro de investigação em Lisboa que depois não tem adesão àquilo que é a realidade dos nossos territórios. Daí a importância, penso eu, de termos aqui um núcleo deste Instituto. Queria terminar desejando e fazendo votos de que esta nova etapa, que terá que ter muito de inovação, muito de criatividade e muito de ligação à comunidade local e regional, votos de que este trabalho continue, que este trabalho se intensifique e que este trabalho dê os resultados que todos esperamos para o desenvolvimento do nosso território e da nossa região. Muito obrigado.